Oi, Boa tarde. boa tarde. Deixa eu A colocar aqui pessoa para que dentro. fez enorme lives, né? Demorei um pouquinho a entrar aí. Não, Gente, mas tudo certo. o importante é que vamos começar. Seu áudio que tá falhando, tá? O Para áudio mim, tá pelo menos, falhando? tá falhando. Tá, Tá, tá me escutando agora? tô. Qualquer Qualquer coisa coisa, você gente, tá? E vocês aí, se estiver ruim para vocês, vocês podem falar, pode mandar aí Ótimo, as perguntas. ótimo. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Nádua Grazielli, sou fisioterapeuta aqui em Palmas, trabalho com algumas terapias e especializações, dentre elas a disfunção temporomandibular. E hoje quem está comigo é a doutora Thaís Reis, tá? Que ela é especialista em ortodontia, aperfeiçoanda e mestranda em disfunção temporomandibular. E a gente vai falar agora um pouquinho, né, Thaís? Eu acho que é um momento que muitos estão Isso. passando, que são essas cefaleias, essas dores de cabeça, essas tensões no pescoço. Thaís, a gente conversou antes, lógico, de montar essa live. E por coincidência, um pouquinho antes de eu entrar ao vivo aqui, já tem uma perguntinha que foi mandada no privado, que coincidiu um pouco com a nossa ideia inicial, né? Que é assim, que tipo de Certo. dor nós vamos falar, né? E quais são como classificar essas dores? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. A Nada já me apresentou, obrigada. A gente está aí com o Instituto Sarei. Em breve vocês vão Isso. ouvir falar muito nele. E essa live ela Nossa, vai ficar salva lá no Instagram do Instituto Sarei. Então, se você precisar sair para alguma coisa, lá no Instagram do Instituto, @Instituto Sarei, estará disponível. Então, eu vou começar introduzindo e a gente chega nesse assunto, tá? ótimo. Quando o paciente de dor crônica, ele chega, pelo menos no meu consultório, ele não chega simplesmente para alívio da dor. Ele chega porque já está interferindo na sua relação com a família, no seu trabalho. Então, eles vêm já cronificados realmente. Então, esse é o padrão que eu Verdade. pego no consultório. E a cefaleia, ela é um sintoma frequente na população. Quer ver? Hoje nós temos aqui 14 pessoas. Segundo um estudioso que ele chama Rasmussen, cerca de 40% da população tem cefaleia regular. Então, aqui desceu, aqui 5 pessoas que estão nessa live. Vocês falem aí, eu provavelmente vai sofrer dessa cefaleia atencional. Quando eu falo em cefaleia, eu tô falando da dor de cabeça, tá, gente? Porque às vezes nem todo mundo sabe sobre esse termo, né, a nomenclatura, mas é a mesma coisa, tá? Então, a cefaleia e a dor de cabeça. Então, o que a gente pode fazer falar sobre as definições? Quanto ao fator etiológico, a gente tem basicamente 2 tipos, tá? Se vocês não entenderem, vocês me interferem, manda aí. Cefaleia primária e a cefaleia secundária. A cefaleia primária é aquela que não aparece nos exames. Só que as pessoas vão lá no neurologista, fazem ressonância, fazem tomografia. Não tem nada na minha cabeça. Essa é uma cefaleia primária. Pois é, dentro da primária, a gente vai ter uma cefaleia do tipo tensional, a nossa DTM, uma cefaleia em salvas e a migrânia ou enxaqueca. Da secundária, aí vem outros fatores, hormonais, e aí tumor, vai outras coisas, aneurisma. A gente não vai adentrar nesse aspecto. A gente vai falar aqui da cefaleia primária, da DTM, que é a atencional, que está intimamente ligada com a enxaqueca ou a migrânia. Então, por isso que às vezes o paciente ele chega no consultório e tem DTM e tem enxaqueca. E a gente trata a DTM e ele acaba melhorando a sua enxaqueca, porque elas estão ali lado a lado. Então, quanto a definição é basicamente essa? Será que você queria outra coisa? Era isso que você queria saber? Para diferenciar um pouquinho, para as pessoas entenderem o tipo que ela pode estar se enquadrando, né? E onde entra a influência muscular nisso, e se ela pode melhorar ou não o quadro da dor, né? Porque hoje todo mundo quer melhorar o quadro da dor. Esse período que a gente está vivendo agora, né? Questão social que todos estão passando, infelizmente o quadro tensional tem sido muito presente.
né? Não sei se junto aos seus pacientes, até mesmo no seu ambiente social, mas em relação a mim, aos meus atendimentos, a demanda está cada vez mais alta, tanto de cefaleia, né, as dores de cabeça, como as cervicalgias, que são as dores no pescoço, pela relação do estado emocional, né? E assim, dentro da sua experiência, né, na parte de ortodontia, na parte também da DTM, o que você normalmente vê dentro do seu consultório? O padrão dos pacientes de DTM, eles relatam uma dor tipo apertada, e a cervicalgia, que é a dor no pescoço, por isso do tema em conjunto, é a mais frequente. Então você vai, palpa a musculatura e tá lá, aponta o gatilho, a pessoa palpa aqui suboccipitais e tem lá uma presença. Às vezes você toca aqui e o paciente até fala, nossa, parece que doeu lá no meu dente. É isso mesmo. Região de trapézio aqui, gente, não sei se todo mundo vai saber, mas o trapézio aqui, que ele vai lá nas coxinhas, a Nada vai até saber falar melhor. Você toca às vezes aqui e o paciente, ai, minha cabeça, doeu minha cabeça toda. Então, quando a gente fala da DTM, dessa cefaleia do tipo tensional, é essa dor apertada. E ela vai começando a estar ali um pouquinho, aí vai, quando vê, ela aumenta. Por isso que algumas vezes até ela precede a chamada enxaqueca. Que aí, entendeu? Que aí o paciente... Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Que aí o paciente relata. Normalmente ela é bilateral, então apesar de você falar assim, nossa, tá doendo aqui, mas quando você vai fazer o teste, chega no consultório e você toca do outro lado, tá presente nos dois lados. Algumas pessoas, elas sentem fotofobia, que é aquela coisa que, nossa, não aguento uma luz. E quando a pessoa chega a ter náusea, ela já tá indo por um tipo de enxaqueca, normalmente. A náusea na DTM, na tensional, normalmente, tá? A gente não pode generalizar. Mas não está presente. Tá? Entendi. Um relato bem comum é a pessoa falar assim, nossa, trabalhei o dia inteiro, começou uma dorzinha aqui atrás. Tá indo lá no meu ouvido, depois minha cabeça explodiu. Sensação de peso, né? Sensação de peso. Sensação de peso. Um torcicolo que normalmente se mantém constante também. É um relato comum de consultório, né? Essa situação. A pessoa que acaba trocando de colchão, trocando de travesseiro, né? Comparando sempre com a questão postural, até mesmo ao deitar. Nossa, atualmente é o celular. A pessoa fica o tempo inteiro assim. E esse é um grande veneno. E importantíssimo, até porque a nossa cabeça, ela pesa, em média, 10% do nosso peso corporal. Então, dependendo da angulação que você encontra com a sua cabeça em posicionamento, com o uso do celular, imagine a atenção sobre isso em relação à nossa musculatura e nossas articulações, né? E a tendência nossa hoje é passar horas diante de um aparelho, né? Isso acaba comprometendo de forma bem efetiva. Postura no trabalho, né? As pessoas não têm uma ergonomia, altura dos olhos no computador, ângulo de perna no chão. Essa ergonomia é extremamente importante. Uma forma de dormir, você vai lá e coloca aqui, ó. São duas articulações ligadas em um osso só. E a pessoa está dormindo com a mão. Que a áurea cefaleica, né, ela acontece minutos antes de começar a dor. Isso é verdade. A áurea é um dos sintomas principalmente relacionado à enxaqueca. A enxaqueca, né? Isso. Eu não enxergo aqui, tá, gente? Eu vou estar te falando porque eu tô vendo que você não está vendo as perguntas e os comentários. Aí depois eu vou estar te falando para estar te atualizando um pouquinho o que está acontecendo aqui na tela. Mas tem bastante gente entrando, né? O pessoal nos cumprimenta já algumas perguntas. Oi, gente. Não, mas a áurea realmente, ela está mais ligada a essa enxaqueca, ela ocorre minutos antes. Isso. A principal abordagem é o autoconhecimento. A pessoa precisa saber qual a frequência que essa dor ocorre, qual que é o horário. Tem alguma situação que ocorre que está ali predisponente ao sintoma? Está acontecendo? Não, todo dia que eu faço exercício físico, eu tenho dor. Todo dia que eu chego do trabalho, eu tenho dor. Então, a gente precisa se conhecer para ver esses fatores que estão antecedendo
o seu tipo de dor, porque aí fica muito mais fácil dentro do consultório a gente direcionar o melhor tratamento. E o que mais chega na gente no consultório é as pessoas que não se conhecem. Você pergunta assim, porque a melhor abordagem é a gente descobrir a causa da dor. E para a gente descobrir a causa, a gente precisa do paciente. E aí você pergunta assim, mas você sente que hora? Ah, não sei. Eu sinto, todo dia quase eu tô com dor de cabeça. Ah, mas e seu ciclo menstrual? Tem alguma coisa? Ah, nem sei, nunca prestei atenção. Alguém colocando aqui que tem enxaqueca no período menstrual, após aos 40. Provavelmente de relação hormonal. Né? Aos 40, a gente tem uma alteração hormonal bem significativa, tanto para o homem quanto para a mulher, no caso a menstruação a mulher, e pode sim estar relacionado ao início dessa enxaqueca, ou até mesmo agravamento do sintoma, caso você já tinha desde a sua vida anterior. Nesse caso, é muito importante você consultar com o endocrinologista. Fazer todo aquele aparato de hormônio, acompanhar, até porque é mapeamento. Até porque tem menopausa e cada dia tá tendo mais gente com menopausa precoce, né? Lembrando também, Thaís, que além da parte hormonal, nesse caso, a gente pode ter também uma deficiência de vitaminas, né? Vitaminas que são importantes para o muscular, né? E aí, por isso, a importância nessa informação, tá buscando um profissional da área médica para fazer um apanhado maior do caso hormonal ou algum déficit também de vitaminas. Outra coisa importante, é algo que a gente vai estar abordando em lives futuras. A parte intestinal, nesse caso, tem que estar extremamente redondinha, sem nenhum processo inflamatório. Porque se você tem alguma desbiose, alguma alteração intestinal, até o uso de algum medicamento ou até mesmo a suplementação de vitaminas, ele fica deficiente. Às vezes você ingere de forma a alimentação correta, toma a suplementação correta, porém você não tem uma absorção por conta de uma inflamação. Tem até uma... Não, pode falar. É porque eu tô assim, porque às vezes eu não tô te ouvindo bem, tá? Tá bom. Tem até o kefir, né? Que pode ser utilizado também. Que é doado. A gente tem pontos de doação de kefir, né? A gente tem pontos. Todo mundo aí sabe o kefir, gente? Porque ele é bem legal para essa questão intestinal, né? O kefir é um micro-organismo vivo, que a gente pode ser de leite ou de água, né? Que a gente vai fazendo aquela cultura para você estar fazendo o uso diário, né? Para te ajudar no controle da flora intestinal, da microbiota intestinal. A gente ter bactérias mais positivas do que negativas ali naquela região. Te perguntaram aí o que era o kefir? Não, eu já antecipei, porque há um tempo atrás, antes de entrar nesse universo visceral, eu achava lindo quando alguém falava de kefir, sabe? E aí eu não entendia muito. E aí eu tive que correr um pouco atrás. Aí já explicando, lembrando de mim lá atrás. A gente falou de hormônio e vitamina, né? Realmente a vitamina D é muito importante, porque ela está diretamente ligada à musculatura e é onde a gente trabalha, né? Dentro da DT. Magnésio também. Então, esse apanhado geral é o que a gente fala. Quando a gente fala em DTM, a gente não tem como falar se só vai chegar no meu consultório paciente com DTM ou com cefaleia tensional. Ela provavelmente estará presente, que a gente vai verificar palpando, tá? Quando a gente não verifica em exame, tem que ser ali teste clínico mesmo. E a gente verifica muito outras comorbidades, que é o caso até da cervicalgia, né? Que a gente comentou antes. E essas deficiências também, fatores hormonais são bem importantes. O que é importante, muito importante, você que tem dor, prestar atenção. Eu vi aqui que tem reversão do vinho tinto também. Vinho tinto. Tá subindo aqui. Diarreica, da dose certa. O que é importante quando a gente fala de cefaleia, é porque aqui a gente não tá para falar que toda cefaleia DTM. Não é isso, não é. Se você verificar que você está indo bem, tem aquelas dores de cabeça frequente, crônicas, porque são dores crônicas, que você, tô até me acostumando. Mas se você sente algo muito diferente, uma dor muito aguda, algo fora do comum, você vai frequentemente lá no pronto-socorro, devido à dor de cabeça.
Então precisa realmente ligar esse alerta. Não está falando, né? Ligar esse alerta. E a gente tem uma cefaleia, uma cefaleia induzida por medicamento. Porque a pessoa fala assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui e vou tomar um remédio. Aí ela toma um dia, aí ela tem novamente, toma de novo. Então, assim, dentro dos estudos, o que a gente verifica é que se você tomar pelo menos 3 vezes por semana remédios para dor de cabeça, ou seja, durante 3 meses, você já está no processo de cefaleia induzida pelo medicamento. Porque é como se fosse uma rodovia aqui no nosso cérebro. Ele toma uma dose, aí ele vai, opa, eu não estou conseguindo comunicar aqui a dor para a pessoa, porque a dor é uma defesa. Aí o que ele faz? O cérebro aumenta o número de receptores da dor. Então, se você antes tomava um medicamento, ele vai passando com o tempo a não ser suficiente. E aí chega naquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Então, as pessoas que chegam falando que chega com dor de cabeça todos os dias, essas pessoas provavelmente, tá? Elas estão com a cefaleia induzida pelo uso de medicamento. E o que é mais comum, né? É muito comum isso. Até porque ninguém gosta de ficar sofrendo e sentindo dores todos os dias. Então, as pessoas logo buscam uma ferramenta de auxílio, né? E nem sempre é a ferramenta mais adequada. Às vezes, você acaba cronicando o quadro e não resolvendo ele. Existe um protocolo clínico para DTM intencional? Existe sim um protocolo clínico para DTM intencional. Assim, a ATM, para fazer uma explicação bem ampla, ela é como se fosse a polia do nosso corpo, né? Ela é a região bem assim, onde passa vários conjuntos de fáscias musculares, tanto as cruzadas, anteriores e posteriores. É como se todo o seu corpo se juntasse em uma única articulação. Apesar de ser um sistema bem complexo, a gente tem pontos, né, de avaliação clínica, principalmente física e articular, onde a gente consegue diagnosticar se essa articulação está sendo comprometida e se ela é de causa, assim, muscular ou somente articular, né? Porque tem aqueles indivíduos que têm um comprometimento articular, mas não tem dor muscular. Só um adendo, porque a gente colocou bem cefaleia, mas da DTM, nem todo mundo que tem DTM, alguma alteração articular, ele vai manifestar com dor, tá? Então, hoje a gente está falando especificamente daquela dor de cabeça mesmo, aquela cefaleia do tipo tensional, que atinge a maioria das pessoas e elas não sabem que existe essa DTM, que ela pode ser tratada com um dentista. Então, qual que é a primeira coisa que os pacientes que chegam relatam? Eu tive dor de cabeça, fui no neurologista. Aí, chegando lá, fiz todos os exames, como eu falei adiante, fiz todos os exames. Doutora, não tem absolutamente nada na minha cabeça, mas eu sofro com essa dor há anos. Então, essa fala é comum dentro do consultório, porque a cefaleia do tipo tensional, apesar dela não ser maligna, ela é crônica, tá? Ela é uma dor crônica que atrapalha muito a vida das pessoas. Qual que é o nosso maior desafio como profissional aqui em Palmas? É informar as pessoas, informar que ela não precisa viver com essa dor, que não é porque não aparece no exame que não há tratamento. Então, há tratamento, sim. Então, até essa live é para instruir todos vocês em relação a isso. Que eu queria deixar um pouco claro que é comum, tá? Às vezes o paciente acaba se submetendo a vários tipos de exames clínicos, de imagem ou não, e quando você não tem algo real que comprove a origem da dor, tudo é direcionado para psicossomático, né? De causa emocional. E nem sempre é emocional, entendeu? Não quer dizer que não esteja envolvido, mas você também tem que levar em consideração aquela queixa, investigar de forma ampla, né, que eu falo é ampla, é do pé à cabeça mesmo, se não tem uma origem física da dor, né, e que muitas vezes tem. Pois é, porque olha a complexidade da DTM. Muito. Você tem um sintoma, ninguém enxerga esse sintoma. Como é que você vai explicar para sua mãe, para seu pai, para seu filho que você está com dor? Ninguém enxerga, só você sente. E aí você vai vivendo com aquilo. Não sabe o que pode ser. Quem que consegue ficar com dor? Ele vai acarretando um problema emocional.
que é onde fica aquele ciclo que a gente não sabe se a depressão está causando um tipo de DTM ou se é a DTM que está levando a pessoa à depressão. Ciclo. Exatamente. Acaba que vira um efeito cascata, né? Que tudo acentua e agrava o quadro. Thaís, uma coisa que eu queria também abordar com a questão aqui na live, para ficar claro, para as pessoas entenderem a importância de uma articulação como a articulação temporomandibular, né? Então, assim, dor e tontura, né? Isso, a tontura também pode ser ocasionada pela disfunção temporomandibular, sim, tá? De que forma? Né? A gente tem um quadro tensional muito importante, músculos que se inserem na região da vestibular, base craniana, em volta aqui região do túbulo auditivo, que pode influenciar no sistema vestibular e na movimentação ciliar, fazendo consigo uma tontura, sim, um quadro bem semelhante à labirintite. Tá? Então, às vezes, aquela pessoa faz vários testes, continua tomando medicação, mas não tem uma boa evolução, uma resolução do quadro da tontura. Então, pode sim, tontura é um dos exemplos que pode ter como consequência de uma disfunção temporomandibular de causa tensional. É aquela vertigem, né, que a pessoa sente. É interessante colocar que quando a pessoa fala que ela está tendo essa tontura, vertigem, eu gosto de perguntar se ela passa por algum período de intensa ansiedade, que ela fala assim, nossa, foi depois de tal coisa realmente que eu comecei a sentir a tontura. Então, quando a gente fala em tontura, que está relacionada à tensão muscular, às vezes tem essa correlação. Quando a gente fala a melhor abordagem é descobrir a causa, e aí, né? Vocês falaram isso e tá, e como é que eu vou descobrir? Então, em primeiro lugar, você se observa, né? Como eu havia dito, e tem o diário de dor para você fazer em casa lá. Olha, deixa eu me conhecer, deixa eu parar, ver o que está acontecendo no meu corpo, porque o que eu vejo no consultório, às vezes a pessoa sente uma vez por semana quando ela faz o diário de dor. E ela chega no consultório, na primeira consulta eu sinto dor todo dia. E aí ela faz o diário cortando para ver se você já também pode explicar aí. Já fizeram duas perguntas em relação ao zumbido. Se pode ser considerado também um sintoma relacionado à DTM. Muito, muito. É bem frequente. Só que o que acontece com o zumbido? É uma área. A gente precisa de outra live, só para vocês. Só para falar sobre o zumbido. Mas totalmente, não só o zumbido, como a obstrução, até mesmo a diminuição da audição. O zumbido que está relacionado normalmente à DTM, ele é um zumbido que veio antes uma plenitude auricular, que é tipo aquela sensação de ouvido tampado. E ele não é um zumbido constante. Ele vem, passa. Mas o zumbido a gente vai chamar aqui o Dr. Hugo ainda para conversar com a gente, para adentrar bem sobre esse assunto, porque ele é muito vasto. Antigamente, ali em 1934, até alguns otorrinos ainda falam muito de síndrome de Costain, que ele acreditava que se perdesse molar ia alterar, ia dar zumbido, estrutura de ligamento, estilo mandibular, com o disco. Então, o pessoal estudou muito estrutura. Então, o que estaria relacionado à articulação estruturalmente com o zumbido? Mas isso caiu por terra. Hoje, nada é comprovado. O que a gente sabe é que tem um desequilíbrio somatosensorial aqui dessa região. Tá? Mas aí, voltando aqui... Sabe, Thaís, uma coisa assim, como você fala, a gente está em evolução e nada ainda tem muito comprovado. Mas algo que eu gosto muito de falar em consultório, que a gente conversa entre nós duas, que a clínica ela é soberana, né? Então é comum a gente ver pessoas com esse padrão de zumbido e tontura, e onde você faz um trabalho específico da liberação muscular e você tem melhora do quadro, incluindo os dois. Às vezes tem a suspensão total de formas, né? Sim, mas isso é devido ao mecanismo, não simplesmente por um fator estrutural da articulação e nenhum contato direto lá com o martelo e estruturas do ouvido, entendeu? É um desequilíbrio somatosensorial. Exatamente. O que a gente sabe agora, né? Aí, só pra gente não estender, porque isso aqui dá muita discussão. Gente, o zumbido aqui. Mas voltando na parte do autoconhecimento, que a primeira coisa é seu diário de dor. Você faz lá, olha... períodos mais frequentes, entendeu? Em que momentos ela ocorre.
se é um quadro mais muscular, né, Thaís? Eu dei continuidade aqui quando você começou a explicar a internet caiu, a sua. Ah, tá. Então me situa. Pode. Eu falei que você estava falando, ensinando o que era o diário, que normalmente anotar, né, o período de intensidade, né, o tipo de dor, a constância, pode continuar. Isso, a intensidade, fatores que aumentam esse sintoma, fatores que melhoram. É só com medicamento? Não é. Então, tudo isso é você se conhecendo, pra gente fenotipar. Né? Pra gente fenotipar a sua dor. Porque como que você explica o que eu tô sentindo pra outra pessoa? Tá, Nádua, eu tô sentindo muita dor de cabeça. A Nádua vai falar assim, não, a minha dor de cabeça é assim, então você tá sentindo isso. E não é isso que acontece. A minha referência de dor de cabeça vai ser diferente da Nádua, vai ser diferente da sua. Então, quanto mais você descreve esse sintoma, mais fácil fica pra gente na clínica direcionar para o melhor tratamento. Thaís, estão perguntando aqui, uma pessoa comentou que sente muitas dores de cabeça na região temporal e na região maxilar. E que se pode ser sintomas de ATM. Pode sim, gente. São quadros. Pode ser um sintoma de DTM. E agora, para chegar todo mundo, DTM é cefaleia tensional, viu, gente? Cefaleia tensional, a mesma coisa, só muda ali a nomenclatura. Isso, pode sim, né? A gente tem pontos tanto pontuais na região, como em radiação, que a gente chama de sinal de guarda-chuva. Ele faz isso aqui, tá? Como pode vir da temporal para a região do pescoço, pode ser também ao contrário. Às vezes você acordar durante o dia, em algum momento do seu dia, começar com a dor de pescoço, uma sensação de peso, e essa dor evoluindo ao ponto de gerar a cefaleia mesmo, a dor de cabeça. Como toda a região, né, maxilar, mandibular, região frontal, isso pode sim ser quadro de DTM. Quando a gente fala ATM, todos nós aqui temos. É a articulação temporomandibular. É isso aqui, que permite a gente abrir e fechar. Eu falo que é como aquele negocinho de porta. Como é que chama? A dobradiça ali. Que é que permite a gente abrir e fechar. É a ATM, é a articulação. Quando a gente fala em DTM, são dos distúrbios, as desordens temporomandibulares. Tem uma perguntinha. Fez fisioterapia comigo, eu só não consegui ver quem era, mas não fecho a boca direito. Então eu dou uma mordida, não fica correta, e é como se meus dentes não encostassem e as dores voltam, como resolver. Aí tem que ver, eu não consegui visualizar quem era, né? Se você fez fisioterapia específica para disfunção, se o seu quadro é disfunção, e se ao terminar essa fisioterapia, se você foi de forma imediata para o tratamento odontológico. A fisioterapia sozinha, ela não fecha o tratamento. A gente precisa desse trabalho associado, assim como a odontologia hoje precisa muito do trabalho do físio, né? Porque a parte articular e a parte muscular, elas são integrativas, elas são enraizadas. Não adianta eu ir só na parte muscular e negligenciar a articulação, e da mesma forma. Então, se você tem esse bloqueio de abertura e fechamento, você precisa de um tratamento odontológico específico para isso, para disfunção, né? E às vezes repassar pela fisioterapia. O que acontece, além do diário de dor, gente, atenção com os alimentos. Alguns alimentos, as pessoas sentem dor de... Rapidinho, de cortar, porque eu sei que você tem um conhecimento bacana nisso. Você podia falar isso, porque já que ela mencionou o bloqueio, né, da boca, a gente sabe que as alterações cervicais na altura de C3, C4 podem influenciar. Você não quer dar uma abordagem sobre isso antes de você continuar? Qual que é a pergunta? Eu não... Bloqueio na abertura e fechamento da boca. Ela então, não consegue. Não consegue abrir a boca? Ou ela não consegue fechar a boca? Fecha a boca direito. Não encosta os dentes. Isso provavelmente. Que não dorme porque a mordida dela não fica correta. Pois é, isso aí ela precisava me descrever melhor. Eu vou falar alguns casos, eu não sei se vai ser o dela, que é, por exemplo, quando a pessoa, do nada, ela sente que não encaixa os dentes. Que aí tem um músculo que a gente não consegue tocar, que fica internamente na cabeça, que ele é responsável por esse movimento aqui, ó, de lateralidade, que é o pterigoideu lateral. Então, se tiver alguma contratura nesse músculo, às vezes as pessoas relatam que a sensação de que a mordida não está encaixando. Eu não sei se é o caso dela.
Porque a pessoa nota bem, nossa, do nada minha mordida parece que não encaixa. É assim que as pessoas chegam no consultório. Não sei se é disso que ela tá falando. Exatamente. Ela fala que ao dormir interfere muito a posição que dorme, né? Se você dorme lá no apoio mandibular, você pode agravar o quadro ainda, né? Dessa mordida. Coloca o ponto de contato, se você não consegue, porque as pacientes relatam que não conseguem mudar, né, a posição de dormir. Eu só durmo de lado. Mas coloca pelo menos o ponto de maior contato nessa base aqui que não mexe e só organiza aqui para também não sobrecarregar a tua cervical. Eu já ia falar. Porque tem gente que empurrando a mandíbula para a lateral. Aí não tem como você não comprometer a longo prazo uma articulação. Né? Isso. Então, voltando aqui na causa da dor, gente, observar os alimentos. Quais são os mais comuns? Um ovo, alimentos, aquelas de carne embutida, sabe? Tipo salsicha. Os industrializados. Os industrializados em forma geral. Muita gente com açúcar também sente. Tem uma substância, deixa eu tentar lembrar o nome. Glutamato, alguma coisa. Glutamato monossódico. Que ele é responsável pelo sabor. A gente verifica que muita gente tem também. Então ele tá mais frequentinho. Até em sorvete às vezes tem. Aí ele pode desencadear. Alimentos como tiramina, que é do vinho. Nossa, eu tomo vinho e sinto uma forte dor de cabeça. Queijo. Melancia, eu tenho até um caso bem interessante. Né? Porque tem muita gente que tem predisposição, fatores alergênicos, né? O que eu falo? O que eu falo assim? Tem alguns alimentos que são constantes. Aí você vai se observar. Quais são eles? Leite. Tá? Quer dizer que todo mundo vai ter intolerância? Não é todo mundo que vai ter intolerância. Mas você faz o teste. Se você não sente nada, ok, eu tomo leite à vontade, não sinto nada. Perfeito, você pode tomar. Açúcares em excesso. O ovo eu tô vendo bem frequente também, tá? Industrializados em geral. E que eu até me surpreendi, gente. Eu tava com uma paciente com melancia. A melancia dá os gases, amiga. Ela gera produção, acaba alterando o padrão visceral. Aí pode realmente... Eu não sabia. O ovo também, a ovo ele tem um fator alergênico muito alto, né? Então tem muitos indivíduos que têm alergia ao ovo, né? E fora a forma que ele é preparado, né? Se ele é uma gema mole, uma gema dura, mais saudável é a gema mole. Quando você faz o ovo... Mas eu não te ouvi. Tá me ouvindo? Tá cortando? É porque agora. O ovo está na preparação dele, né? Como que tá a constância da gema, se é uma gema mole ou uma gema dura, entendeu? E sabe que com a gema dura, ela produz no seu corpo alimentos mais fermentativos, gerando um processo inflamatório intestinal, e isso a longo prazo pode gerar dores de cabeça. É observar, alimento é observar, porque ao mesmo tempo que chega gente no consultório falando que tá com abstinência do café, se eu não tomo café, não passa minha dor de cabeça. Outras pessoas que tomam. Deixa eu te falar algo sobre o café, que eu, como agora eu entrei nesse universozinho um pouco, né, paralelo da modulação intestinal, o café, ele é um potente analgésico, né? Então, você já tem um padrão muscular, você já tem um quadro tensional, um quadro de dor, e como ele tem um efeito analgésico, central mesmo, cerebral, ele camufla isso. Então, não é a abstinência do café que te dá dor de cabeça, né? É porque você está sentindo um sintoma já existente que estava sendo ali toda tampadinho, camufladinho. Exatamente, por um agente analgésico, que é a cafeína. Então, assim, isso. Na realidade, a cafeína você está tomando um analgésico, entendeu? Não é ela que dá dor, a ausência do café que dá dor de cabeça, não é isso. Você tem uma alteração, você tem um quadro presente, seja ele intencional ou não, que é camuflado pela cafeína. Entendi. Perfeito. Aí, tá vendo? Isso aí eu não sabia como que dava esse mecanismo. Só sei que muitos relatam esse incômodo, essa abstinência. É comum mesmo. Essa parte visceral, Thaís, é bem interessante. Depois a gente marca direitinho para falar bem a respeito disso, porque ela é bem ampla, né?
tanto as partes inflamatórias de forma completa, como até mesmo os procedimentos cirúrgicos que são feitos hoje, né? A gente puxando um pouquinho também para a parte de... Só... Te cortei. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu tô. É o que é no Sarei, né? A gente fala, sono, gente. Se você não dorme bem, provavelmente você vai ter dor de cabeça. Alimentação, que a gente acabou de falar, um processo de respiração mais abdominal para você não sobrecarregar essa musculatura axial aqui, que fala, né, Nado? A musculatura acessória. A musculatura acessória, porque as pessoas não entendem. Sabe bebê quando está respirando? Ele está ali desenvolvendo o pulmão, então ele usa a barriguinha. Chega a barriguinha dele, sobe e desce. E a gente perde isso com o decorrer do tempo. E vai usando bastante essa parte aqui para respirar. Só que quando você faz isso aqui, você vai usando uma musculatura que não era para estar sendo utilizada na sua respiração quando você estiver em repouso. A gente utiliza esse padrão respiratório quando a gente está fazendo exercício, que a gente precisa de mais oxigênio. E não no nosso dia a dia. Exato. E aí... Thaís, pegando como gancho que você está falando, né, lembrando que é importante também um acompanhamento clínico, né, com o otorrino, para ver se você não tem uma obstrução nasal, um desvio de septos ou uma hipertrofia de bonete, uma alergia em repetição, né, com obstrução, porque a partir do momento que você tem uma via aérea comprometida superior, você se torna respirador bucal. Principalmente ao dormir, que é onde a gente não tem um controle maior sobre a nossa respiração, porque a gente está em repouso, dormindo. E se você faz uma respiração bucal, principalmente durante o sono, você vai gerar um quadro tensional nessa articulação e provavelmente vai ter dores sim de cabeça, dores de pescoço, até mesmo dores corporais em cadeia por um padrão respiratório. Isso é muito importante, até em relação ao zumbido, tá? Não chega lá na clínica, vocês, doutor, agora cuida do meu zumbido. Não é assim, não. Antes a gente tem que passar pelo otorrino para ver se tem alguma variação estrutural. E ele nos encaminha de volta. Eu já tive paciente de vir para DTM, tratamento fisioterápico, eu encaminhar primeiro para o otorrino, por conta dos exames de imagem, fazer a cirurgia, né, de correção e acabar totalmente o quadro, sem nenhum tratamento necessário. Né? Por isso que a gente tem que ter... É bom até a gente ter muitos parceiros. Então, eu não sei, aqui tem alguns profissionais, mas tem outros pacientes também. Primeira coisa, lembre-se que uma pessoa só ela não vai realizar seu tratamento por completo. A gente precisa de uma equipe. E para nós profissionais, se você é profissional, procure pessoas competentes para você se aliar. Por exemplo, eu estou aqui, eu procuro a Nada da parte de fisioterapia para fazer. Aqui em Palmas tem o Dr. Hugo e a doutora Mariana, que são excelentes otorrino, que cuida dessa parte pra gente. E aí vai endocrinologia. A gente precisa dessa equipe para estar dando esse aparato. Ninguém faz nada sozinho. Nutrólogos, precisa demais trabalhar a parte alimentar. E agora a gente está com a especialidade macro, né? Na parte médica, os endócrinos. Isso é muito importante. Se você é paciente e pergunta, qual que é a melhor abordagem para o tratamento? Eu falaria para você que, em primeiro lugar, é uma mudança de estilo de vida. Não é simplesmente você ir no consultório, por exemplo, passa lá com a gente, tem uma estabilidade e você está com aquele padrão, aquela causa lá gotejando. Atendi uma pessoa, eu sou meio direta no consultório, tá, gente? Então... eu falo que 50% é o meu trabalho, 50% são dos pacientes. Quando eu formei, eu tomava essa responsabilidade para mim. Eu falava assim, nossa, eu preciso dar conta desse paciente. E hoje eu sei que não, que o paciente precisa ter responsabilidade no seu tratamento. Então tem algumas mudanças de estilo de vida que são extremamente necessárias. E junto a isso tem as modalidades que a gente realiza no consultório. Eu ouvi de uma paciente quinta-feira passada, minto. Mas eu não vou fazer. Mas se você não vai ficar boa, pode ir embora. Porque não dá pra gente insistir com quem não quer ser ajudado também, por quem não quer melhorar. Porque a dor, ela pode ser uma fuga. Ela pode ser um ganho secundário da pessoa. Sabe quando a vovozinha tá com dor lá, que todo mundo tá cuidando dela?
Ali para ela, tá com dor é a hora que ela tem a atenção das pessoas. Então, quem sou eu para direcionar a pessoa para querer uma saúde, sendo que ela está tendo um ganho maior com a dor? Então, tudo isso a gente tem que ter, nós como profissionais, estou falando isso porque tem alguns aqui, a gente tem que ligar o nosso alerta para saber que nem tudo depende da gente. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas tem a parcela, precisa jogar a responsabilidade para o paciente. Porque o que ele está fazendo em casa quando ele não está lá contigo? Ele está seguindo todas as instruções? Ele quer se ajudar? E só recebe ajuda quem realmente quer. Exato. Verdade. Falando em instruções e orientação, a gente podia falar um pouquinho também sobre dicas, né? Para quem esteja aí assistindo, acompanhando. Né? Como se auxiliar em casa, né, no alívio dessas dores. Muita gente relatou, não só aqui, ao vivo, mas também no meu privado, sobre dores, né? Até pessoas próximas a mim que eu desconhecia que tinha alguma sintomatologia referente. A primeira coisa, né? Normalmente quando se trata de dor de pescoço ou na região da coluna, fica-se muito na dúvida se eu devo usar calor ou gelo, né? É uma dúvida constante de pacientes, né? Eu vejo que às vezes é dúvida também de alguns profissionais e muitas das vezes acaba fazendo a opção nem sempre mais adequada, tá? Então, eu já queria começar em relação a isso, porque é algo que é comum em consultório. Quando se trata de dores e tensões musculares, né, com exceção de traumas, pancadas musculares, o ideal é você fazer o uso da compressa quente sobre o local da dor, tá? Não do gelo, tá? O gelo, você vai sentir um alívio por conta do efeito anestésico do próprio gelo. Mas ele acaba fazendo uma oscilação fisiológica, que a gente chama de vasoconstrição, que é a diminuição do calibre dos vasos, que acaba diminuindo um pouco o fluxo sanguíneo daquela área. E, posteriormente isso, pode gerar aumento do quadro muscular e vir também um aumento da dor em consequência. Então, nesse caso aí, fazer o uso do calor, né, por no mínimo 20 a 30 minutos, se necessário até mais tempo, sobre o local da dor. Isso inclui cabeça. Tá? Quando às vezes a pessoa fala assim, mas fazer na cabeça, se você está com uma cefaleia tensional, né, uma dor de cabeça, por questões musculares, você vai vascularizar para relaxar essa região também, tá bom? Não é só lá na coluna e no pescoço, não. Você pode fazer isso em pontos faciais, em pontos à base mandibular e até mesmo pontos cranianos. Isso é importantíssimo, porque às vezes só uma compressa dá um alívio que não precisa de medicação. Você faz aí 2 vezes, 3 vezes por dia. O que acontece é que às vezes as pessoas começam com essa terapia que é barata e aí melhora e para de fazer. Até pegando como baixo, a compressa é feita com a bolsa de borracha, não é a bolsinha de gel, tá? Inclusive eu até vi uma minha pacientinha que já é amiga aqui na live, né? A bolsa de gel ela pode romper e acontecer acidentes, como aconteceu com ela, de queimadura. Tá? Então, a compressa é feita com aquela bolsa da época da nossa vovozinha, tá? Aquela bolsa de borracha que tem a tampinha que você ferve e coloca dentro. Não é essas de gelzinho que se vende, não. Até porque a de gelzinha, ela perde rapidamente a temperatura. Então, dá 5 minutos, você tem que esquentar de novo no micro-ondas. A de borracha, não. Ela fica, às vezes, até 1 hora e meia mantendo a temperatura. Isso aí eu aprendi com a Nada, tá, gente? Isso aí eu usava a bolsinha de gel. A maioria, hoje é vendido, né? É mais comercial ela, né? E ela pode ser para calor e gelo, aí o pessoal compra mais. E aí vocês perguntam, tá, e o que vocês fazem no consultório? Então hoje a gente tem algumas terapias, algumas modalidades terapêuticas dentro do consultório. Isso. Acho que a gente tem o TENS, a gente tem o laser, a gente tem terapia manual. Pacientes que precisam de dispositivos intraorais, a gente coloca os dispositivos intraorais. Então, tem também a meditação, tem a auriculoterapia, tem a acupuntura. Inclusive, a doutora Nada me ensinou hoje uma questão mais da oriental, da automassagem de temporal. Ensina aí pra gente. A gente estava conversando mais cedo, né? Como relaxar a musculatura. Além dessa questão
do relaxamento pela vascularização, você pode chegar nos pontos de dor, né? É muito comum dores nessa região zigomática, muito comum nessa musculatura orbicular dos olhos, base, região temporal, masseter, tá? Então aqui, normalmente é que orienta, mas isso é da medicina oriental, tá, gente? Não é da nossa ocidental, não. Fazer movimentos, né, circulatórios no sentido horário, tá? No sentido horário. E não é apertão. Eu não preciso apertar, tá? Porque às vezes isso aqui é só o que a gente chama de trigger point. É um ponto de tensão que acabou alarmando. E nem sempre esse apertão de tentar desfazer esse trigger point, ele é benéfico. Então aqui, às vezes, é só mesmo relaxar, tá? Uma pressão firme, porém não muito forte. Movimento circular em todos os pontos de dor, tá? Alívio. Até a questão até comprovado já, né, Thaís, a questão da pressão sobre os pontos de dores, né? É uma pressão mais firme, a gente estava até conversando sobre isso. Porque é o tato, né? O toque. Eu até comentei com a Nada, se teu filho tá com uma dorzinha, ou você tem a tendência de colocar a mão. Porque realmente o tato, ele ajuda a não ter essa transmissão nervosa ali de dor. Tá me ouvindo? A sua tela travou um pouquinho, agora eu tô te ouvindo. Ela tava travando um pouquinho. Tava travando. Tá? Então, assim, é bem bacana, né? Quem faz o uso do alongamento, né, Thaís? Um alongamento antes de dormir. Sim. Isso, para quem faz uma descompensação noturna, igual teve agora, a questão que a dor, né, a mordida não fica muito correta ao dormir e acaba acordando com dor, é muito interessante alongar antes de dormir. Tá? Alongamentos cervicais, né? Alongamento de membros superiores, você preparar essa musculatura para esse período, para você não acabar descompensando e acordando com dor. Isso. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo dentro do consultório, de um paciente aqui para vocês situarem aqui a nossa realidade. Por isso que a gente tem que estudar, né? O paciente, ele chegou com um quadro de DTM. Então, fiz todos os testes, tinha presença de ponto gatilho, tinha problemas de coluna ainda ali que interferia um pouco na cervical dele. Então, era um paciente típico de DTM. E quando o paciente chega no consultório, às vezes ele não vai te contar tudo, ele esconde alguma coisa. E aí foi na primeira consulta, ok. E sempre eu falo, não esconda nada, que às vezes o que você está escondendo pode ser importante para mim. Tranquilo. E aí, segunda consulta, ele começou a se identificar, confiar, foi melhorando os sintomas. E aí, na terceira consulta, ele, doutora, eu tenho até vergonha de te falar. Eu, mas o que foi? Ele, não, eu tenho uma dor insuportável no ato sexual. Aí um homem, né, me contando, um homem para chegar e contar para uma mulher. Aí eu, gente, no ato sexual, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei assim, olha, eu nunca ouvi falar. Eu desconheço esse tipo de cefaleia, mas eu vou procurar saber para te informar. E aí eu descobri que é uma cefaleia do ato sexual, que existem vários estudos, tem grupos que estudam só isso, Legal. Que é mais comum do que a gente imagina. Então é um tipo de cefaleia, no caso, secundária. Então ele tinha uma cefaleia primária, a DTM, a cefaleia tensional, mas também tinha essa cefaleia secundária. Por quê? Porque ele vem de outro fator, não simplesmente aqueles que a gente não verifica, alteração hormonal, exames. Isso é importante para a gente alertar, que nem sempre o paciente também no consultório, ele vai te contar tudo. Entendi. Então é realmente a gente conhecendo. Bem bacana. E tem que investigar bem direitinho, porque até mesmo essa cefaleia, a gente da fisioterapia, a gente tem duas ferramentas de especialidades. Uma que trabalha a crânio sacral, né, onde estuda o movimento do sacro, ali essa região do quadril, em relação ao movimento do crânio, né? E a gente percebe que quando o sacro movimenta, o crânio acompanha esse movimento. Então ali, muitas das vezes, o que pode acontecer, Thaís, dentro da visão fisioterápica, que na hora do ato sexual, na hora da penetração, né, essa movimentação de quadril pode estar interferindo de algo já pré-existente em dor. Ou até mesmo a pressão intraabdominal, se estiver alterada, a PIB
abdominal. Porque na hora da ejaculação, era no ato ou na ejaculação? Na ejaculação. Na ejaculação? O pênis é um músculo, né? Então ele tem que fazer contração, vascularizar para fazer a expulsão ali da ejaculação. Então, se a pessoa tem uma pressão alterada no abdômen e tiver uma musculatura perineal alterada, ele pode dar dores de cabeça, sim, por alteração e comprometimento da fáscia muscular. Isso é bem legal esse caso aí, hein? Dá até um estudo de caso, hein? Legal, né? Bem legal. É bem macro um caso como esse, é bem bacana. Eu já tive algumas experiências bacanas também em consultório, sabe? Algumas, inclusive, que marca a gente, né? Primeiro, assim, o que me levou para a DTM foi um caso que eu não consegui solucionar, né? Não conheço a pessoa. Na época, eu trabalhava numa clínica aqui em Palmas, isso foi em 2005, eu estava no final do meu trabalho, e uma mãe em desespero ligou, falando que o queixo da filha tinha luxado, né, tinha caído o queixo dela, ela já tinha ido em vários consultórios e ninguém conseguia reposicionar e a filha só chorava de dor. E aí ela ligou na clínica de fisioterapia, foi eu que atendi, eu perguntei se alguém trabalhava, ninguém, e aquilo ali me incomodou profundamente mesmo, ao ponto de você falar assim, nossa, como que alguém precisa de ajuda, uma mãe desesperada, eu não sei o nome da paciente, não sei o que virou, eu só sei que ela cantava na igreja, porque foi o que a mãe relatou, foi o canto, né? Abriu eu demais. sei que foi me fazer procurar o curso e mergulhar nesse universo que está crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? A gente está caminhando, mas está crescendo, está evoluindo, cada vez mais profissionais estão abrindo os olhos, tanto na área odontológica, fisioterápica, área médica, psicológica, né? Para os psicólogos que também trabalham com dor crônica, os nutricionistas. Olha, essa parte de nutricional mesmo, a gente tem que falar sobre isso futuramente. Eu fui e filtrei no mundo deles, eu mais 2 colegas fisioterapeutas aqui em Palmas, porque eu via muito paciente com endometriose, diverticulite, doença de Crohn, né, uma série de alteração intestinal, que eu fazia tudo, ia para o dentista, às vezes vinha de você, vinha também de outro colega odontólogo, fazia tudo, mas toda vez que tinha um quadro intestinal associado, a dor voltava. Então, porque é realmente o nosso segundo cérebro ali, né? Exato. Porque interfere no padrão do sono. Isso aí tem que entrar bem, porque o intestino, ele tá... Tudo. É sono, é produção hormonal, é a questão postural, tudo influencia. Então, nós verdadeiramente somos o que nós comemos, né? E essa integração profissional é muito importante, Thaís. Eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui não é puxando sardinha para a gente, não, mas o que a gente está tentando fazer no Instituto Sarei, com essa equipe multi que a gente está tentando formar, para atender o paciente como um todo e ver que o relato dele tem que ser levado em consideração, né? Tem que ser. Não existe uma pessoa acordar e dormir com dor, gente. 24 horas com dor. Que qualidade de vida é essa? Não existe isso de se acostumar com a dor, não. Então, Isso. E eu espero que mais projetos Sarei saiam por aí, mais profissionais sejam incomodados e impactados, como a gente foi, né? E como outros colegas estão sendo. E então, só pra gente fechar aqui, acho que faltam 5 minutos. 7 4 minutos. Se você sente pelo menos 4 vezes dor de cabeça e toma pelo menos durante um mês 4 vezes, você pode fazer uma terapia preventiva, que é importante da gente falar. Não é esperar sentir para poder fazer o tratamento, não. É um caminho inverso. Sentiu incômodo, viu que pelo menos umas 4 vezes você está tomando uns 4 medicamentos ali por mês, procura atendimento para ter essa terapia preventiva. Vai sair mais barato e o sucesso do tratamento é bem maior. Eu queria falar rapidamente, só agradecer a todos que ficaram até agora, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu falo até pela Thaís também, você pode procurar a gente no privado, a gente vai estar aberto para estar esclarecendo da melhor forma possível. Eu acho que agora é um período que todo mundo tem que unir, né, Thaís? E a gente tentar melhorar isso de alguma forma, alguma ferramenta. A gente vai estar fazendo mais encontros,
né? Não só sobre dores de cabeça, mas como a Thaís comentou e bateu muito, é um assunto muito macro, ele é muito grande, tá? E assim, só em 1 hora não é suficiente a gente falar da dimensão do que é esse universo que envolve a ATM e todo o seu sistema complexo, né? Aqui tem famílias, nossa, que eu vi, colegas também de profissão, né? Colegas de obrigada outras a todo áreas. mundo. Eu agradeço muitíssimo. Thaís, mais uma vez, sabe? Obrigada. É um orgulho para você. Para mim, você é referência. Para mim, igualmente. E a gente está aqui para somar. Fala. Quem me conhece sabe como eu sou muito delicada ao falar de algum profissional. Mas para você, eu falo mais aberta possível. Você realmente com respeito e minha admiração pela profissional que você é e a competência que você tem demonstrado. Eu conheço o seu trabalho desde 2009, a gente se aproximou mais para trabalhar junto em 2014, mas bem antes eu já conheci o seu trabalho, o seu nome. E assim, realmente você é diferenciada. E como fisioterapeuta, pelos meus colegas, é difícil aqui em Palmas, Thaís, um profissional com o seu perfil. Entendeu? Agradeço, tô chorando. E você é mais uma parceira que eu confio super, que é onde a gente, sabe aquela amiga que a gente conta nossas limitações também, que a gente compartilha casos clínicos para a gente melhorar ainda mais. E é sempre bom ter uma companheira assim como você. E, gente, essa live ela vai ficar salva lá no Instituto Sarei, que é o nosso projeto que a gente está iniciando aí, que vem muita coisa boa. Isso, a gente está montando a rede social, né? Já temos o Instagram, futuramente o site, né, Thaís? Onde a gente vai estar postando muita coisa, muito material, inclusive e-books para vocês baixarem, né? Que a gente vai estar explicando passo a passo muita coisa. Então, aquele que se sentir interessado em entrar nesse universo, entender um pouquinho mais, esteja convidado a entrar nas nossas páginas. A Nalda falou de uma próxima live, porque agora a gente aprendeu isso e não para, né? O Covid atrapalhou algumas coisas, mas a Nalda tinha colocado um tema, eu tenho que ver contigo se você vai estar disponível, que é sobre o Covid mesmo. Sim. Aquilo que você tinha comentado, que nessa época eu acho bem interessante, como tem muitos profissionais aqui de saúde. Vamos marcar. O que a Thaís está falando, gente, é porque se você tem um quadro muscular já instalado, principalmente dessa musculatura acessória que ela explicou inicialmente na live, pode influenciar diretamente numa síndrome respiratória, na sua evolução de sintomas, até mesmo na sua reabilitação, como o Covid. Tá? Isso aí eu não é com ela. Ok, gente, vamos marcar sim. É um assunto bem forte, inclusive, né? Onde a gente pode estar dando bastante dicas, né? Isso, de estar ótimo. criando essa pessoa em casa. Vamos marcar sim. Olha, foi um prazer. Espero que todos tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram até o final. Muito obrigada, viu? E vocês vão ver nossas carinhas aí agora para valer. Esperamos contribuir. Beijo, Edgar, também. Obrigada. Gente, que parceirão. Como ele tá me instruindo nesse mundo digital. A pessoa que não entende nada. Nos instruindo. Por trás dessas duas aqui, viu, gente? Por trás do Sarei tem uma pessoa aí endoidando com a gente. Eu vou aproveitar esses últimos 2 minutos para falar que eu liguei para ele e falei, como que eu abro a live? Eu não sei, eu sempre fui convidada, né? Nunca abri a live. Aí ele falou, não acredito nisso. Eu falei, eu não sei abrir a live. Irmão só. Mas beijo, obrigada, gente. Gente, fiquem com Deus a todos. Bom restinho de semana. E o início da semana, né? Início de semana. Tchau, tchau.